Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 2, nos versículos 51 e 52. Aqui, o evangelista nos diz que Jesus voltou para Nazaré com seus pais, e ele era um filho obediente, e a sua mãe guardava todas essas coisas no coração, enquanto Jesus crescia, com saúde e sabedoria, abençoado por Deus e pelos homens. Então aqui, nessa versão que eu estou lendo, como eu gosto de frisar sempre, a versão da Bíblia, a Mensagem, diz que Jesus era uma criança obediente, era um filho obediente, né? Não necessariamente uma criança, mas um filho obediente, ou seja, todo o período da vida de Cristo que compreende esse vácuo, digamos assim, entre essa pré-adolescência dele e a vida adulta, e enfim, episódios que ele viveu e não foram narrados, estão sintetizados aqui nessa pequena frase: era um filho obediente. E a obediência de Jesus ficava gravada no coração da sua mãe, ou seja, Maria olhava para Jesus e o amava, e sentia a gratidão, sentia a plena alegria de ter um filho que era obediente, que era respeitoso. E ela olhava para o que as pessoas falavam e enxergavam nele, né? Falavam a respeito dele e enxergavam nele, e ela se agraciava também, porque diz aqui o texto que Jesus crescia com sabedoria e saúde e era abençoado por Deus e pelos homens. Então, veja só que interessante. Maria, enquanto mãe humana de Cristo, né, enquanto arca que hospedou, que trouxe a Deus para este mundo aqui, né, talvez a obra mais santa que alguém tenha feito neste mundo, seja essa, né, poder ser hospedeira de um Deus. Ela ainda assim o amava de maneira humana e se orgulhava da pessoa que Jesus era, da sua obediência, da sua vida, daquilo que os outros viam nele. Consciente 100% ou não a respeito da divindade de Jesus, da sua característica divina, de fato, da sua característica anormal, digamos assim, né, distinta dos outros seres humanos, anormal em comparação com os outros humanos, ela ainda assim olhava para ele como uma mãe orgulhosa por aquilo que ele fazia. E nós vemos nos trechos que antecederam esses dois versículos que nós lemos, que eles haviam, né, Maria e José haviam perdido Jesus no meio da caravana que voltava para Nazaré. Eles tinham ido até Jerusalém para participar da festa da Páscoa. E quando eles encontram Jesus, o texto que está anterior aqui, alguns versículos anteriores aos que estamos lendo hoje, inclusive nós falamos no último evangelho em Lucas sobre isso, diz que eles estavam preocupados e aborrecidos com Jesus. E aí ela questiona, né? Maria questiona: por que você fez isso conosco? Por que você sumiu, né? Seu pai e eu estávamos desesperados procurando você. E depois que Jesus responde que ele deveria estar ali, o lugar dele era ali, no templo, conversando com pessoas, tratando assuntos do pai dele, né? Ele estava no templo conversando com mestres da lei, e as pessoas estavam impressionadas com seu conhecimento ali. O evangelista nos coloca, isso no versículo 50, que eles não tinham ideia do que Jesus estava falando. Então veja, Maria amava Jesus, amava a obediência e o homem que ele estava se tornando, a criança que ele era, a pessoa que ele era. E muitas vezes, ela e José, como diz aqui o texto, se pegavam olhando para Jesus e não compreendendo exatamente quem era Jesus, o porquê ele era daquele jeito. Quando ele diz que ele deveria estar ali no templo, tratando das coisas do pai dele, ou seja, falando das coisas do reino de Deus com aqueles homens, de quem Deus era, de como aplicar a lei, mesmo que ainda não estivesse na fase adulta e não tivesse começado seu ministério, eles não entendem o que Jesus quer dizer com aquilo. É muito interessante. Eles não tinham ideia do que Jesus estava falando. E muitas vezes as pessoas, elas não têm ideia do que Jesus está falando.
As pessoas vivem as suas vidas cientes e crentes de que, cumprindo certas doutrinas, cumprindo certas listinhas de pecado, não fazendo isso, não fazendo aquilo, vivendo uma vida austera, né? Vivendo uma vida certinha dentro do padrão cristão que ela foi educada, ela acha que está cumprindo a vontade de Jesus, que está sendo obediente a Jesus, que está crescendo em sabedoria e sendo abençoado, né, melhor dizendo, por Jesus. Mas muitas vezes não é exatamente disso que se trata. Muitas vezes nós estamos para Jesus como Maria e José estavam aqui no trecho que antecede o evangelho de hoje, desesperados e sem entender o que ele está nos falando. E Jesus, embora nós pratiquemos coisas que para nós estão nos aproximando dele, mas Jesus, ele não busca isso. Jesus dá o exemplo aqui, ele era um filho obediente. E essa obediência de Jesus gerava no coração de Maria, mesmo ela sendo uma pessoa que, enfim, na sua limitação humana, não poderia entender plenamente ainda o ministério de Jesus, como nós vemos nesse texto. Maria ficava agraciada, ficava satisfeita com a vida que Jesus levava, com o seu caráter obediente, com aquilo que ele gerava nas pessoas. E o que Cristo busca de nós é que nós sejamos como ele aqui nesse texto, obedientes. E quando nós somos obedientes, nós ouvimos aquilo que ele nos diz e não o que as pessoas dizem. Nós estamos debaixo do seu senhorio, do seu jugo, não debaixo do senhorio e do jugo de profetadas, profecias, enfim, que as pessoas falam ao léu, de promessas que as pessoas prometem umas às outras, dizendo que aquilo vem do Espírito. Ou quando estão seguindo suas listinhas de pecados, né? Eu não faço isso, não faço aquilo, eu vivo uma vida, enfim, sem contaminação. Essas coisas passam a ser ídolos no coração das pessoas e elas deixam de ouvir a voz de Jesus e deixam de ser obedientes a Ele. Jesus quer falar para você, no seu coração, através do estudo bíblico, da leitura da Bíblia e do que Ele fala a você. Ele quer que você seja obediente a isso. Ele quer que você seja uma pessoa próxima de fato dele, não próxima das doutrinas secas, não próximas daquilo que dizem que um bom cristão deve fazer, mas que você viva uma vida de imitação dele de fato. E, para encerrar, Jesus gera esse comportamento obediente nós, quando nós entendemos isso, nós geramos no coração de Cristo o sentimento que nós vemos que Maria sentia aqui por ele. Ele guarda todas as coisas, tudo aquilo em que nós vivemos em experiência com ele, no nosso íntimo do nosso coração e obedecemos à palavra dele, fica guardado no seu coração, assim como esse texto diz que ficou guardado no coração de Maria, tudo aquilo que Jesus era, o que ele fazia. Então tenha sempre em mente que ser obediente, ser alguém que agrada a ele, traz para você um contato, um relacionamento. Através desse relacionamento, a obediência é gerada. E essa obediência gerada traz sabedoria para você. E tudo isso fica guardado no íntimo de Cristo. Ele acompanha, ele sabe da sua vida. Não são as pessoas que sabem, é Cristo que sabe. Então viva uma vida de obediência através do relacionamento com Jesus de fato. Deus abençoe você. Até amanhã.